Boa noite ao Primeiro-Ministro também. Antes de mais, eu fico contente que as grandes questões que o Primeiro-Ministro traga para um debate com um líder político sejam o meu estado de saúde ou as minhas opções de saúde. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, vacinar não é uma questão pessoal, portanto, colocar-me a questão em público não lhe fica muito bem, mas eu vou responder porque sempre respondi, não tenho problema nenhum com isso. Antes de mais, percebendo o seguinte, o Governo, no início deste mês, tinha os dados todos da Omicron, que eram internacionais. Sabíamos que o nível de contágio era muito superior, aliás, António Costa disse isso em várias reuniões, não só do Infarmed como sem ser do Infarmed. Porque é que o Governo não antecipou, e agora estamos a fazer tudo à pressa novamente, que provavelmente até 600 mil pessoas pudessem ficar em isolamento nesse dia. Portanto, a questão aqui não é a Assembleia da República. E o Parlamento não tem responsabilidade, não é uma questão do Parlamento. João, ainda ontem, uma constitucionalista reputada, penso que até a RTP, disse que este parecer nem sequer fazia muito sentido, pedido pelo Governo, porque o Governo tem neste momento todos os mecanismos para, por via administrativa, fazer as alterações que tiver que fazer. E eu até disse para o Governo ser imaginativo, como outros países estão a ser, criando circuitos próprios para irem votar, horas próprias para irem votar. Portanto, responsabiliza ao Parlamento nessa questão. A responsabilidade disto é do Governo, porque o Governo sabia que isto podia acontecer e não o quis fazer. Agora, João, porquê é que não o quis fazer? Porque António Costa, desde o início, e já que falou da pandemia, eu também tenho que falar sobre isto, o Governo tinha todas as condições para ter antecipado e preparado esta pandemia. Não o fez. E não o fez porquê? Porque quando insistia em ignorar que vinha aí o inverno, tínhamos imagens como esta, que ainda nos lembramos todos, de ambulâncias à porta do Santa Maria a fazer fila, já com António Costa como Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro está aqui, é público e foi notório. O Primeiro-Ministro que tinha dito que a saúde seria a sua grande prioridade e o combate à pandemia foi o mesmo Primeiro-Ministro que deixou o caos nos hospitais, que fez adiar 3 milhões de consultas. Hoje muitos portugueses, e é isso que eles querem saber, não é se eu estou vacinado ou não, Sr. Primeiro-Ministro, essa amanhã vai haver um médico no centro de saúde deles. Essa amanhã a consulta deles de oncologia, de dermatologia e de outras especialidades vai existir. E o Sr. Primeiro-Ministro deixou um país com 3 milhões de consultas por fazer. Deixou o país com o maior risco de falências na União Europeia. Porquê? Por causa dos zigue-zagues. O Sr. Ministro estava a perguntar a mim se eu estou vacinado. Como sabe, eu tive Covid e, portanto, não me pude vacinar imediatamente. É uma decisão que terei de tomar. Mas o que o Sr. Primeiro-Ministro devia estar a perguntar é como é que deixou falir as empresas que faliram, como é que andou aos zigue-zagues, como agora no fim de ano. As empresas podiam abrir, depois já não podiam abrir, André depois Ventura, tinham de fechar. Já vamos a todas as empresas, isso, uma coisa só para vez. fechar isto, João. Isso é a sua responsabilidade. E, portanto, eu espando-me ver um Primeiro-Ministro vir debater com alguém que é a sua oposição e não o PS2, como acontece com o PSD, e em vez de se preocupar com o estado de saúde dos portugueses, com as consultas adiadas, com os hospitais neste estado, preocupa-se se eu estou vacinado ou não. De qualquer maneira, a questão da vacinação é importante. André Ventura, pergunto-lhe eu, não só a questão do IRS, mas o senhor defende a descida do IRC, o fim da progressividade do IRS, como vimos, a extinção do IMI, não sei se o cito bem, o imposto mais estúpido do mundo. Verdade. Tirando isto tudo, pergunto-lhe se fez contas, o que é que se perde se baixar todos estes impostos para o Estado depois poder evitar, situações caóticas em hospitais e outras coisas. Eu, João, fico muito contente que o Sr. Primeiro-Ministro coloque esta questão, porque mais uma vez mostra-se que temos de facto um socialismo de gaveta até nisso. Porque o Sr. Primeiro-Ministro ficou muito contente de chegar aqui e dizer assim, até baixámos a taxa de desemprego em algumas décimas. Agora voltou a subir. Sim, décimas. Em algumas décimas, estava em 6,7, passou de 6,1 para 6,4, portanto andamos por aí. Espanha baixou 20% a taxa de desemprego. 20%. Estávamos em impostos. 20%. Não, mas desculpa, o Sr. Primeiro-Ministro falou do desemprego. E, portanto, o que eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro explicasse era como é que o seu companheiro socialista baixa a taxa de desemprego em 20% e António Costa baixa em algumas décimas. Vamos às contas. Aos impostos. Redução de impostos. É que isto é importante. E eu até fico surpreso de ver um Primeiro-Ministro tocar nesta questão. O Primeiro-Ministro que nos deu o ano passado a maior carga fiscal da história. 34,8% do PIB. Foi António Costa. Hoje, se muitos proprietários de restaurantes, de cafés, pequeno comércio, lojas, se estão a asfixiar, é por causa de António Costa. E por isso, quando nós olhamos para o país que temos, o que é que retiramos do nosso sistema fiscal? Que quem mais trabalha, quem mais se esforça, quem mais investe, quem mais cria riqueza, no sistema socialista é quem é mais penalizado. E porquê? Está a falar do IRS neste caso. Do IRS e do IRC. Porquê é que não podemos fazer reformas corajosas? Porque temos um Estado que engrossa clientelas para todo o lado. E por isso tem que ir buscar aos cidadãos trabalhadores. Porque precisamente quer aumentar. Aliás, não é por acaso que o governo de António Costa foi o maior de sempre, que em 2018 tivemos um recorde com viagens gastas pelo Presidente da República, pelo Governo, por todos, porque temos uma clientela tal à volta do Estado que quando pensamos onde é que vamos buscar esse dinheiro, é o IRS. E a sua proposta seria então todos pagarem a mesma taxa? É uma taxa única, a desigualdade antes de mais, quem ganha eu mais. quero deixar aqui claro uma coisa.
A minha proposta é esta. Metade da classe política e das nomeações em Portugal são para acabar com o Chega. Metade. Nós temos políticos a mais, dirigentes a mais, não precisamos deles. Só aí pouparíamos milhões. O ano passado batemos recordes com gastos de governo, em viagens, enfim, o que já Taxa sabemos. de IRS, Portanto, o que é que isso para mim é isso e fundamental. como é que resolve o problema? De resto, das nossa finanças questão com o IRS é esta. Não, as finanças públicas é simples, não. Se cortarmos na grande massa que isto representa e conseguirmos uma taxa de crescimento decente, nós nem sequer teremos que fazer muito. Porque a nossa proposta, quer para o IMI, quer para o IRS, é gradual. Nós defendemos que se alcance progressivamente uma taxa de IRS que seja igual para todos. E depois dizendo assim, bom, então o seu deputado como deputado até ia beneficiar disso. Eu que propus reduzir o salário dos deputados na Assembleia da República e dos governantes é que ia beneficiar com isso. Eu estou à vontade nessa matéria, Sr. Primeiro-Ministro, porque eu já propus de todas as maneiras possíveis que os nossos salários dos dois baixassem para acompanharmos os portugueses. Portanto, a nossa proposta, sim, é tendencialmente para uma taxa de IRS, tendencialmente, E seria para desigualitária fazer... ou não? É a pergunta que foi Seria para colocada. fazer a 4 anos, mas também não queria deixar de responder ao IMI. O IMI, sobre isto, e só para eu sei que eu estou ultrapassando aqui o meu tempo, o IMI é o imposto de facto mais estúpido do mundo. Nós quando compramos uma casa, pagamos, quando vendemos uma casa, pagamos, e por ter uma casa, também pagamos. E o que é grave não é isso. É que depois andamos a pagar milhares de casas a quem não quer trabalhar e a quem não quer Tem que fazer passar nada. a palavra. Com o esforço do nosso IMI. Tem. Sabe que não está a ser sério quando diz que uma porcentagem não é uma porcentagem. Não, Desceu, insulto, desceu, não. desceu 20%. Insulto, Sr. não. Primeiro-Ministro, desceu 20%. Agora, O que é que Sr. baixou o 20%? Desemprego, já lhe disse. Desculpe, em Espanha, Ou seja, a taxa de o senhor desemprego é disse, desceu 14,5%. Agora, o que eu lhe vou- não sabe o que eu lhe qual é- vou- não o que eu lhe vou conhece, dizer agora é o fala das seguinte. coisas sem O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui como se tivesse feito um milagre económico. Sr. Primeiro-Ministro, só o ano passado, 400 mil portugueses foram enviados da classe média para a pobreza. É o seu legado. O seu legado são 400 mil novos pobres. O seu legado são 500 mil pensionistas que perderam o poder de compra o ano passado, em 2019. Esse é que é o seu legado. Pena é que o Rui Rio nunca lhe tenha dito isto e tenha que ser o líder do Chega a dizer-lhe André isto. Ventura, Enquanto e qual outros é a andam proposta ali concreta? a andar para o lado. André Ventura, uma proposta concreta muito para simples, acabar com a pobreza, Mas deixa-me por só exemplo. dizer isto, porque o Sr. Primeiro-Ministro Trouxe disse que não é a pobreza verdade. para aqui, E, portanto, não é? eu queria mostrar aos portugueses como é verdade que estão aqui as nomeações de António Costa. Ultrapassaram 11 milhões. Só as nomeações do governo. A par, temos bombeiros que recebem 297 euros. Este é o seu legado. Dê as voltas que quiser com o inspetor tributário. Isto é o que conta para os portugueses. É que enquanto uns se enchem os bolsos, as suas clientelas políticas à volta do seu governo, outros recebem 297 euros, ficaram feridos por nos defender em Pedrógão e em muitas situações. André Ventura, deste rapidamente, país. Isso medidas é que devia concretas para envergonhar. combater a pobreza, para dar o direito de resposta também a Nós essa questão. precisamos, Eu só tenho medidas nós concretas precisamos, para diminuir a tributação dos nós precisamos, Pobreza. eu vou voltar, Rapidamente, vou voltar a temos pouco dizer tempo. que infelizmente Medidas tenho concretas. que dizer, eu já propus baixar o meu próprio salário. O seu partido votou contra baixar o salário dos políticos. Eu votei a favor, estou à vontade. Eu quero subir aos outros Olha, os salários propusemos duplicar as penas por corrupção, vocês votaram contra, propusemos uma série de coisas, vocês votaram sempre contra. Por isso não Nem tem, fala- gra- olha, não tem nem- grande, olha, não nem- tem nem grande, fala não tem sobre grande isso. historial. Nem fala Mas sobre vamos medidas ao crescimento concretas. económico. Não, medidas concretas para É acabar isso. com a pobreza, rapidamente. Nós temos três grandes linhas de atuação. O primeiro é promover um crescimento económico a sério. E isso faz-se não com medidas de distribuir por quem não quer trabalhar e não quer fazer nada, mas com atrair investimento direto estrangeiro e nacional. Para isso precisamos de um sistema fiscal efetivo, positivo e não o sistema que temos. E o Sr. Primeiro-Ministro, se perceber alguma coisa de fiscalidade, eu acho que percebe, sabe que o nosso sistema é o mais burocratizado, com mais taxas e taxinhas, que quem nos está a ver sabe muito bem. Eu vou-lhe dar este exemplo. Rapidamente tenho Sabe que quantas taxas passar a ambientais existem? Não sabe, mas há mais de 600. Agora pensa o que é ser empresário em Portugal, o que é ter um negócio em Portugal. É um inferno. E sabe André quem criou Ventura, esse vou ter que inferno? passar a Foram palavra. vocês. Verdade, porque eu fui na primeira comissão, votei esse tipo. Agora, uma coisa que eu nunca esperava era ver António Costa trazer o tema da corrupção para cima da mesa. O Ministro da Justiça de José Sócrates trazer a corrupção para cima da mesa. É de bradar aos céus. Portugal, não, desculpa, agora tenho que dizer isto. Não. Portugal, com o governo de António Costa, passou para a 33ª pior posição no ranking da corrupção sob o seu governo. Em 2019, havia 15 autarcas arguidos por crimes económicos. 14 eram do Partido Socialista. Mas tenho mais para lhe dar. Neste momento, no seu governo, e eu tenho aqui para mostrar, que eu sei que isto é chato, eu tenho factos, ao contrário dos seus outros opositores que brincam consigo, eu não. 8 governantes seus estão abraços com a justiça. Então, e vim aqui falar de corrupção e do André Ventura. venho sempre. Devia era pedir, Sempre. o Sr. Primeiro-Ministro hoje devia pedir desculpa aos portugueses pelos inúmeros casos de corrupção que o Partido Socialista gerou, por estarmos a julgar um ex-Primeiro-Ministro que nos tirou milhões e ainda diz que o dinheiro estava no cofre da mãe ou do pai ou de alguém e nós estamos hoje todos a pagar isso. Se juntarmos aos corruptos que não querem fazer nada, temos um país miserável. António Costa, responder a esta questão e avançarmos para outra, porque senão terminamos o Para debate mim assim. não há filhos, Está aqui, ó. para mim não há filhos nem enteados. Olha aqui, vocês estão... Deixe responder, André Ventura, Posso por responder? favor. Deixe responder. Neste momento tenho um grande objetivo.
tirar António Costa da governação e o Partido Socialista. E a razão é simples e ficou hoje aqui claro. Faremos todos os sacrifícios que for preciso para isso. Isso significa abdicar das suas reivindicações Não. junto ao Significa PSD? que temos que olhar para o eleitorado, ver a força de cada um e que medidas é que podem trazer. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na justiça. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos eu tenho o mesmo Sim. tempo, eu sou do Primeiro-Ministro. Eu sei que se calhar não me querem deixar dizer isto, Não, mas vou ter que deixe, dizer. E há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo Casa Pia. E isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estão a olhar para o tempo e eu tenho que falar, o mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar. Sim, o Sr. Primeiro-Ministro tentou interferir no processo Casa Pia, portanto não tem grande historial na Justiça. Mas há mais. O Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade. E nomeou o seu Ministro das Finanças para o Banco de Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, a mim não me dá lições de corrupção. Sabe porquê? Porque nós estamos aqui por uma razão. Para combater a corrupção, o clientelismo, os gastos instalados no Estado vale a pena há apontar. anos e há Vale a pena apontar décadas o dedo, não que o mete Partido medo. Socialista Não tem mete gerado medo. em Portugal. E o Oh, Sr. sim, Primeiro-Ministro... Não, desculpa, agora sou eu que tenho que terminar. Sim, E o Sr. termina. Primeiro-Ministro sabe que o que tem o PS gerado no último ano, nos últimos anos, é mais despesas com clientelas, mais cargos políticos, aumento de remunerações de pessoas ligadas à sua volta. Eu penso que ainda tenho um minuto. E, portanto, se há historial que o Sr. Primeiro-Ministro não tem, é o de luta contra nenhuma corrupção. O Chega faz dessa a sua bandeira. Cavalga isso porque quer melhorar a vida dos portugueses. E há uma coisa que lhe garanto, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não vou descansar enquanto o Partido Socialista não seja afastado da esfera do poder, porque isso é o que deve fazer lealmente um opositor, mas não vou descansar enquanto os corruptos em Portugal, aqueles rendeiros que vocês geraram desta vida, os rendeiros, os salgados e os Sócrates que vieram do seu partido, sejam postos onde devem estar, que é na prisão. Temos que terminar, e era aí senhores. que eu gostava de dizer. Chegamos. Muito